Linhas gigantes. Formas geométricas. Figuras enormes voltadas para o céu, espalhadas num deserto que parece sem fim. Para vê-las é preciso voar, mas elas estão aí há mais de 2000 anos, bem antes da existência do primeiro avião. Quem desenhou tudo isso? O que essas figuras representam? Estamos diante de enigmas que desafiam a ciência. Vamos conhecer as múmias de antigas civilizações. Estranhos crânios alongados. Seriam eles vestígios de um povo extraterrestre? Cabeça alargada hacia atrás. A história da pesquisadora que ficou conhecida como a Bruxa de Nazca. E um ritual solitário realizado há dezenas de gerações. O Peru é um país que preserva uma cultura milenar, mas aqui também tem muitos mistérios e é atrás de um destes mistérios que nós vamos agora. Nós estamos num parque na capital Lima, no bairro de Miraflores, e este grande jardim tem desenhos espalhados. Esses desenhos são apenas uma pequena amostra do que nós vamos encontrar no deserto de Nazca. Partimos às 11h30 da manhã rumo ao sul do país. De um lado, o oceano. Do outro, a paisagem seca da planície costeira. Aos poucos, avistamos os picos da Cordilheira dos Andes. As montanhas têm um tom de cobre, enferrujado. E não é à toa. Esse lugar é rico em óxido de ferro. Pouca gente se aventura a morar por aqui. Só aqueles que, por falta de recursos, não têm outra opção. A vida no meio do nada só é possível graças aos oásis que surgem de quando em quando. O derretimento do gelo dos Andes dá origem a pequenos riachos que fornecem água e tornam os vales férteis. 6 da tarde, o sol se põe. Esfria na hora. É o clima de deserto que mostra sua cara. Chegamos às 8 da noite. Mas há pouco tempo para descansar. Poucas horas depois, às 4 da manhã, já estamos no deserto. A única forma de observar as linhas de Nazca é voando. E a melhor luz é a primeira luz da manhã. Ainda está escuro, a lua está no céu e nós viemos aqui para esse aeroporto do nosso amigo Eduardo Herran. O Eduardo Herran, ele tem 44 anos de piloto e há 35 sobrevoa as linhas de Nazca. 12.000 horas de voo, Eduardo? Sobre Nazca, sim. Só sobre Nazca, Só né? sobre Nazca. Eduardo tira o ultraleve de uma tenda e, com a ajuda de um assistente, começa a preparar o aparelho. Ele mesmo se apelidou de Condor Velho, referência a um pássaro que é símbolo dos Andes. Aos 60 anos, Eduardo já foi piloto da Força Aérea. Diz que decidiu trocar o disparo das armas pelo disparo das máquinas fotográficas. Cambié las armas por cámaras de fotos. Hoje ele faz parte da patrulha aérea das linhas de Nazca. Trabalha no reconhecimento e na preservação do patrimônio peruano. O dia já começa a amanhecer. Nós vamos utilizar 3 câmeras para gravar essas imagens. 2 delas instaladas nos montantes da asa do ultraleve, uma de lado, outra da outra. E esta câmera,
O Marcos Bruno, que é o nosso câmera 1, ele vai voar primeiro, porque, é claro, o ultraleve só tem lugar para 2, o piloto e mais uma pessoa. E depois eu vou voar também. Tudo pronto? Listo? Pronto, sim. Vamos ligar? Vamos. Na pista do aeroporto particular, a paisagem parece ter uma cor só. Mas assim que decolamos, uma maravilha se apresenta aos nossos pés. Nazca, no deserto peruano, abriga o maior conjunto de geoglifos, ou seja, desenhos feitos no solo, de todo o mundo. São mais de 1.500 linhas e figuras conhecidas. Um tesouro da humanidade construído há mais de 1.500 anos. As linhas de Nazca se estendem por uma área de 450 quilômetros quadrados, o equivalente a 63 mil campos de futebol. Elas estão por todo lado, apontam para todas as direções. São plantas estilizadas, seres imaginários, animais. Alguns medem mais de 200 metros de comprimento. Centenas de pesquisadores já tentaram desvendar os segredos desse lugar. Os grandes trapézios ficaram famosos na década de 60 graças ao livro Eram os Deuses Astronautas, um sucesso do pesquisador suíço Erich von Däniken. Segundo o escritor, os trapézios eram pistas de aeroportos para discos voadores. Däniken afirma que seres de outros planetas visitavam a região. Teriam sido confundidos pelos antigos moradores com deuses e retratados por eles nesse desenho, apelidado de O Astronauta. Os geoglifos estão numa área conhecida como Pampa de Romana, que em português quer dizer campo de procriação, ninho. O nome não foi dado por acaso. Nazca parece um zoológico a céu aberto. É possível identificar com facilidade desenhos belíssimos, como o colibri, que tem 97 metros do bico até a cauda. O macaco tem o rabo em forma de uma grande espiral. A aranha é o mais famoso dos desenhos. Os arqueólogos, especialistas em povos antigos, dizem que esses tesouros não foram construídos por seres de outro planeta, e sim pelo povo Nazca, indígenas que viveram nessa região por quase 7 séculos, entre os anos 100 a.C. e 600 d.C. As linhas de Nazca seriam um templo a céu aberto, um local para pedir ajuda aos deuses para enfrentar as dificuldades do deserto. A figura do Condor, com 160 metros de comprimento, seria uma prova dessa teoria. O pássaro visita Nazca somente na época das chuvas. Por isso, ele teria sido desenhado ali, para pedir aos deuses que mandassem logo água às montanhas que cercam a região. Apesar de estar a quase 100 quilômetros da costa, Nazca tem desenhos de seres marinhos, como essa baleia. O vento fica mais forte. Por segurança, vamos continuar nossa expedição em terra firme. Muy bueno. Espetacular.
Muito bem. Uau! Valeu a pena. Seguimos agora para o meio do deserto, para uma área conhecida como Torre. Como se trata de uma área protegida, o acesso é restrito. Não podemos pisar no terreno para não danificar os geoglifos. Nós estamos subindo agora um mirante de 12 metros de altura e daqui é possível observar alguns desenhos, algumas linhas. Fica ao lado da rodovia Pan-Americana. Na verdade, a rodovia, ela corta essa área arqueológica, o que é lamentável. Inclusive, um desenho de um lagarto foi cortado ao meio. Mas daqui nós temos uma grande visão. Já dá para observar aqui uma grande árvore. Deste outro lado, é possível ver o que chamam de as mãos. Do chão é quase impossível identificar as linhas de Nazca. Elas só foram descobertas por acaso na década de 30, quando o arqueólogo Paul Kozok sobrevoou a região em busca de canais de irrigação. Paul passou a estudar as linhas com a ajuda de uma assistente, a matemática, geógrafa e física Maria Reich. É dela a teoria mais aceita em todo o mundo até hoje. Nazca seria um grande calendário astronômico. Maria Reich nasceu na Alemanha em 1903. Em 1932, ela veio para o Peru e nunca mais abandonou esse assunto, as linhas de Nazca. Só no final da vida dela que ela veio viver mais confortavelmente neste hotel. Ela viveu até 1998, morreu aos 95 anos de idade. Mas para ajudar a contar melhor essa história, nós vamos conversar com Ana Maria, que foi assistente dela durante 14 anos, até a morte dela. E até hoje está envolvida no assunto, não abandonou o assunto Nazca nem Maria Reich. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Vamos conhecer a história dessa mulher incrível. Ana Maria nos leva até o quarto onde Maria Reich passou os últimos anos de vida. Ela se emociona ao falar da amiga. Falar de Maria não é fácil. Maria se mudou para o hotel depois de ficar cega. A alemã tinha um problema nos olhos que se agravou por causa do calor do deserto. Ela morava ali mesmo, entre as linhas de Nazca, acampada em um Fusca velho. Maria teve até uma casa simples logo que chegou ao Peru. Mas se mudou dali porque o local era infestado de ratos e Maria temia que eles roessem as anotações dela. Ratones. Hoje o local virou um museu que leva o nome da alemã. Financiada por uma irmã, Maria dedicou a vida a tentar entender o significado das linhas de Nazca. Ela media os geoglifos e tentava encontrar semelhanças entre os desenhos e as estrelas do universo. A pesquisadora também trabalhava na preservação das linhas. Varria o sulco dos desenhos para apagar pegadas de visitantes e era mal interpretada. La consideravam uma louca, le diziam bruxa. No início, ninguém entendia por que Maria vivia sozinha no deserto. Diziam que ela praticava bruxaria. Até que uma foto que Maria fez da aranha ganhou fama internacional. Com essa e outras imagens, a pesquisadora conseguiu fazer o governo desistir de irrigar Nazca para plantar algodão. De que estaríamos falando hoje em dia? De nada. De bruxa, Maria Reich passou a ser chamada de Dama de Nazca. As linhas podem ser vistas hoje em grande medida graças ao trabalho dela. Cai a noite. E para entender melhor o legado de Maria Reich, nada melhor que um observatório astronômico. Existem evidências de que muitos desenhos das linhas de Nazca têm relação com os astros
e com as estrelas. Diante dessa possibilidade, que pode indicar um calendário astronômico, talvez, foi instalado aqui em Nazca, por iniciativa da pesquisadora Maria Reich, este observatório astronômico. E nós vamos entrar nele agora para entender essa relação. María Reich, al estudiar las líneas... O astrônomo afirma: a tecnologia moderna permitiu confirmar a teoria de Maria Reich de que Nazca era um calendário astronômico. Vamos a ver aqui neste momento. Numa sala escura, é possível ver que a posição dos astros no céu, 2000 anos atrás, tinha relação com certas linhas e desenhos de Nazca. E a figura conhecida como o Cóndor. A linha que atravessa o famoso desenho do Cóndor, por exemplo, indica o local do pôr do sol no solstício de verão, ou seja, no dia mais longo do ano. Esse dia marca o início da temporada de chuvas na cordilheira vizinha ao deserto. Em outras palavras, os nazcas podem ter desenhado o Cóndor para identificar a chegada do verão e, com isso, preparar a terra para a plantação. O desenho tinha então uma finalidade do dia a dia. Não era apenas uma oferenda aos deuses. E uma das figuras mais grandes é esta. O flamingo é o maior desenho de Nazca. Ele tem quase 300 metros, com o bico apontado para o local do pôr do sol no solstício de inverno, o dia mais curto do ano. E temos outras duas figuras que Maria Reich descobriu. Outra descoberta importante feita por Maria Reich. A aranha é a representação da constelação conhecida como Orion, que está entre as mais brilhantes do céu. Esta é a figura do mono. E o macaco engloba as estrelas de 4 constelações. Maria Reich solamente utilizou os olhos. Para o astrônomo, é impressionante Maria Reich ter descoberto tudo isso sem a ajuda de um computador. Foi um trabalho heróico, maravilhoso. Heróico e maravilhoso. Hoje a Dama de Nazca está enterrada no quintal da casa, museu que leva o nome dela. Um oásis ali, no meio do deserto. Maria virou ela mesma um enigma de Nazca. Repare nessa foto. Ela só tinha 9 dedos. Perdeu o 10º num acidente logo que chegou ao Peru. Agora repare nas fotos do macaco e das mãos que estão ao lado do mirante. Eles também têm apenas 9 dedos. Pouco antes de morrer, a alemã ganhou cidadania peruana e teve a felicidade de ver as linhas serem declaradas Patrimônio da Humanidade. Outra hipótese sobre as linhas de Nazca é que elas serviam para marcar fontes de água no subsolo e funcionavam como canais de irrigação. Aproximadamente mais de 30 teorias. Quem conta é o analista de sistemas Alexander Falcon, nascido em Nazca, autor de um livro que discute as principais teorias sobre o conjunto arqueológico. São mais de 30 no total. Como bem sabemos, Nazca é como uma espécie... A teoria mais recente de um engenheiro espanhol tem dado muito o que falar. O pesquisador afirma que Nazca seria o maior plano de coordenadas do mundo. As posições das linhas formariam uma espécie de mapa de navegação. Seriam as coordenadas exatas e distâncias de pontos de costa em todo o planeta. Pergunto, mas para quem os nazcas teriam feito esse mapa? Como eles poderiam conhecer o desenho do mundo naquela época? Para que fazer coordenadas de navegação aérea se ainda não existiam aviões? Quem seriam esses viajantes aeronautas? Para Alex, não há dúvidas. Os nazcas receberam informações de seres mais evoluídos, vindos do céu. Porque se vê claramente que há saludo hacia o céu, não? E os antigos moradores da região eram extremamente inteligentes, disso ninguém duvida.
Eles aprenderam a se virar com a falta de tudo no deserto. Construíram aquedutos que ainda abastecem a região 2000 anos depois. O seu Juan Valdívia tem 65 anos de idade e há 40 é um pesquisador autodidata do povo Nazca, da cultura Nazca. Ele diz que foram os antepassados dele que fizeram tudo isso aqui. E nós estamos numa verdadeira obra de engenharia hidráulica, o que revela a inteligência, a sabedoria daquele povo. São 18 poços como esse para captação d'água que descem por canais. E o senhor Juan, como é o sistema de captação de água? Bueno, 300 metros de aqui. Juan explica que a água do degelo das montanhas é captada nos poços. Os Nazcas usaram o desnível do terreno para mandar a água para o subsolo, para ser purificada pela natureza. Ela é tão limpa que tem até peixes ali. Depois, também pelo desnível do terreno, a água aflora a superfície para regar as plantações. E debaixo delas, outros aquedutos recolhem o que penetra no solo. Vamos agora aprender como eram as técnicas de construção usadas pelos Nazcas para fazer os geoglifos. Eles primeiro definiam o desenho. No exemplo dado pelo arqueólogo Mário Olaechea, um colibri. Depois, com uma escala definida num barbante ou numa corda, aumentavam o desenho o número de vezes desejado. Uma técnica chamada de projeção. Os Nazcas utilizaram a técnica de separação, se chama. Com as linhas marcadas no chão, era só remover as pedras escuras e compactadas que cobrem o deserto para revelar a terra clara e fina do fundo. Essa é uma das, como se chama, das formas. A natureza se encarrega de preservar as linhas. No meio do deserto, praticamente não chove nunca. E o calor que emana do chão cria uma camada de ar quente sobre os desenhos, formando uma proteção natural contra o vento. Essa foto, feita da Estação Espacial Internacional há 2 anos, mostra as linhas de Nazca a 400 quilômetros de altura, visíveis, portanto, do espaço. Será que os Nazcas imaginavam que, 2000 anos depois, um astronauta terráqueo poderia admirar o legado deles? Segundo historiadores, os professores dos Nazcas na arte de desenhar foram os Paracas, povo que viveu na região 5 séculos antes, por volta do ano 500 a.C. Os Paracas já faziam geoglifos. O arqueólogo Aldo Bolanhos conta que os Paracas eram grandes construtores. São da época Paracas. Vamos com ele ao município vizinho de Palpa para observar os desenhos mais antigos da região. Encravado num morro, encontramos um desenho chamado de Família Paracas. Seriam mãe, pai e 3 crianças. Se notas, têm outra técnica. Aldo explica que os Paracas usavam uma técnica diferente. Erguiam muretas nas bordas do desenho como um alto relevo. São alto relieve. Para saber mais sobre quem foram os pais dos Nazcas, teremos que viajar ao litoral. Estamos a caminho de Paracas, a 200 quilômetros de distância, na costa do Pacífico. A cidade ganhou o nome em homenagem aos fundadores. É perto daqui que está a obra mais impressionante desse povo antigo. Olá, senhor Juan, como está? Hola, Bem? mucho gusto. Muito gosto também. Durante 30 minutos, cruzamos uma baía para chegar ao norte da península de Paracas, local de encontro do deserto com o mar. De repente, numa colina de areia, surge um enorme geoglifo. Muitos acreditam que a forma seja de um cacto ou um tridente, mas o desenho é mundialmente conhecido como candelabro, aqueles suportes para acender velas. Tem 120 metros, cerca de 120 metros de altura,
por 80 metros de largura. E a profundidade, 1 metro. Un metro promedio. Como resiste tanto tempo? Bueno, en primer lugar, Aldo conta que o desenho foi feito aproximadamente no século 3 a.C. E só resistiu até hoje porque os paracas escolheram um ponto da península protegido dos fortes ventos da região. O mais curioso é que o candelabro só pode ser visto do mar. Mas para quê? Ou para quem ele foi feito? ¿Por qué? No lo sabemos. Es un misterio. A resposta é um grande mistério. Juan, nosso piloto, é de uma família de pescadores paracas. Ele acredita que o candelabro é uma forma de se comunicar com as forças da natureza. Quando os pescadores rezam ali, os ventos se acalmam. São muito baixos os ventos. Para Juan, é um lugar sagrado. Na temporada da pesca, garantia de rede cheia. É como um milagre, como uma bendição este lugar. Já os arqueólogos suspeitam que o candelabro era um sinal para os navegantes, uma comunicação do sul. Para os navegantes. Para os paracas e também para os sucessores nazcas, o mar tinha um significado mitológico. Eles acreditavam que seres marinhos eram responsáveis por levar a alma dos mortos ao além. Por isso, organizavam cortejos fúnebres até ilhas da região. Um lugar de rara beleza. 20 metros debaixo da camada de guano, as fezes dos pássaros que dão a cor branca à ilha, arqueólogos encontraram vestígios de oferendas aos deuses. Os paracas e nazcas consideravam esse local sagrado e, por isso, muitas espécies daqui foram retratadas nas linhas de Nazca. E também cerâmicas e peças têxteis da antiguidade. Na viagem de volta, Aldo conta que, assim como os paracas, os descendentes dos nazcas veem o contato com a natureza como uma coisa sagrada. Fim de tarde. Nos deparamos com uma cena inesquecível no deserto. Um sacerdote indígena reproduz um ritual de agradecimento à natureza passado de geração em geração há milênios. Ele saca da bolsa os apetrechos para o culto que vai começar. Um pequeno tambor, pisco, aguardente feito de uva com mel, cigarros e folhas de coca, que aqui é uma tradição antiga. Nada tem a ver com drogas. Sob um canto que mais parece um murmúrio, ele oferece de volta ao vento e ao solo tudo o que recebeu da natureza. Lo importante e significado é agradecer. Julio Cortés explica que essa é uma forma de agradecer pelas boas colheitas. Às vezes, as cerimônias são realizadas em grupos grandes. Numa delas, o avô de Julio caiu morto sem explicação aos 33 anos de idade. Mais um mistério de Nazca. Hoje é dia de visitar os mortos. Nosso destino é a antiga necrópole de Chalchilla, a 30 quilômetros de Nazca. A necrópole abriga dezenas de múmias preservadas há milênios pelo clima do deserto. Neste local, por exemplo, tem 3 múmias de uma pessoa adulta e de 2 bebês. Nós vamos começar a entender como era o processo de mumificação. As tumbas são feitas de adobe, grandes blocos feitos de barro. Algumas são grandes, com 6 metros de comprimento por 2 de largura. Outras menores, individuais.
ustedes pueden observar. Ana Maria, antiga assistente de Maria Reich, me explica que os corpos eram envoltos num manto de algodão puro para secar os líquidos. O resto, o deserto se encarregava de fazer. Uma curiosidade. Repare que as múmias são bem cabeludas. Eles tinham cabelos, tanto os homens como as mulheres, de 6 a 7 metros de comprimento. Muito largo, muito largo. A cabeleira era enrolada sobre a cabeça em forma de caracol e fixada com uma presilha de ouro. Na necrópole há um pequeno museu. Nós vamos até lá para ver as múmias mais de perto. Olha o que chama atenção. Os corpos eram mumificados na posição fetal, como o corpo desta mulher. E alguns antropólogos, alguns estudiosos acreditam que era feito desta forma, porque é dessa forma que nós nascemos, numa posição fetal. Então, a morte para eles, uma forma de novo nascimento, de renascimento. Vamos agora ver peças de cerâmicas feitas pelos Nazcas. Elas tinham grande valor para eles, por isso acompanhavam os mortos nas tumbas. Trata-se de um retrato da vida dos antigos povos da região. Não por acaso, as cerâmicas apresentam desenhos com os mesmos temas encontrados nas linhas de Nazca. Nós estamos agora no ateliê do senhor Alberto. Ele tem 65 anos de idade. Durante 3 anos, lá no passado, ele trabalhou como assistente de arqueologia e há 29 é ceramista. Ele faz trabalhos bonitos e impressionantes porque são cópias fiéis de como os Nazcas faziam as suas cerâmicas. Senhor Alberto, o senhor tem aqui, nessa estante, várias peças, todas originais dos Nazcas. Todos são originais. Todos como os Nazcas. Os fragmentos e todos são originais. Sempre. Alberto prepara uma réplica para mostrar o processo usado na antiguidade. Uma vasilha de água será moldada à mão com argila. Uma a uma, as camadas vão se sobrepondo. Depois, é hora de dar o acabamento na massa com uma pedra ou pedaço de metal. É a forma em que se vai triturando. Para conseguir as cores, os Nazcas moíam pedras como essa, misturavam o pó com a água e depois faziam as pinturas. Essa ganhou colibris e flores, tema muito apreciado pelos antigos. A morfologia dos Nazcas definitivamente são considerados documentos a nível científico, não? O item mais precioso do ateliê quase passou despercebido nas prateleiras. O crânio original de um antigo cidadão Nazca. Esta fissura que nasce no tabique nasal. Alberto explica que, diferente dos humanos comuns que têm o osso frontal inteiriço, essa pessoa tinha o frontal dividido em 2 partes. Por raça da genética. O formato da cabeça também chama a atenção. Para algumas pessoas, esses crânios alongados têm uma relação enigmática com as linhas de Nazca. Com permisso, eu vou pegar aqui um crânio humano, um crânio de um Nazca. Cientistas concluíram que os Nazcas produziram uma deformação no crânio para diferenciar as elites da época. Grupos humanos, pero se diferenciavam por o crescimento de crânio. As crianças que iriam ocupar posições de destaque na sociedade tinham a cabeça amarrada com tábuas. Assim, o crânio crescia com um formato alongado. Lo retiravam e que o crânio quedava totalmente alargado. Isso é o que diz a maioria dos especialistas. Mas, claro, há quem acredite que os nobres de Nazca eram, na verdade, alienígenas. Antony Choi é presidente da Associação Peruana de Ufologia. É um especialista no estudo dos objetos voadores não identificados.
Hace muy poco, Brian Forster... E conta que um pesquisador americano recentemente levou um desses crânios alongados para testes nos Estados Unidos. Segundo Choi, os resultados preliminares revelaram que eles não possuem DNA humano. No sabemos, es un ADN de origen desconocido. Choi cita também um incidente com o cientista peruano Klaus Honinger, que foi à TV contar o que aconteceu com ele no deserto de Nazca. Há 4 anos, Honinger e uma equipe estavam acampados ali em busca de fósseis de dinossauros. Durante a madrugada, eles teriam sido cercados por discos voadores e feito contato telepático com os extraterrestres. Este es el ser, ¿no? Na descrição de Honinger, os ETs tinham 2,30 metros de altura, braços compridos até os joelhos e cabeças alongadas para trás, como os crânios dos Nazcas. Honinger ainda teria conseguido fotografar um dos discos voadores antes de eles desaparecerem. A foto é essa, que aparece na TV. No, no estamos solos, nunca lo hemos estado. Para Choi, é a prova que faltava de que não estamos sozinhos no universo e de que Nazca é um lugar de encontro com os seres de outros planetas. Por que as antigas civilizações fizeram um esforço tão grande para enfeitar o deserto? Como os construtores conseguiram tamanha perfeição sem ter olhos no céu? Todos os dias, pesquisadores descobrem novidades em Nazca. Geoglifos que ficaram escondidos por milênios e que, com tempestades de vento, são revelados aos olhos do homem moderno. Ana Maria, a antiga assistente de Maria Reich, recentemente encontrou nas anotações da alemã a foto de um desenho desconhecido. Ela foi até o local indicado, por onde passa sempre, e teve uma surpresa. O que ela viu está aqui, ó. Naquele monte. Vejam. O que desconfia que seja? O que pode ser? Parece um felino. Parece um gato, mas Maria Reich ficou cega antes de recuperar e catalogar o geoglifo. Ana Maria espera agora a ajuda de arqueólogos para descobrir o que é. Nazca é fantástico. Por quê? O piloto Eduardo Erran, que voou com a gente de ultraleve, acaba de descobrir um novo desenho nas linhas de Nazca. Ele já tinha sobrevoado o local centenas de vezes, mas nunca tinha visto a figura ainda não catalogada, que parece um boneco de 20 metros de comprimento. Nazca tem essa magia. Nazca tem essa magia. Quando se acha que tudo foi encontrado, aparecem novos mistérios. Sorry.